Gente, a quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, um dos tempos mais significativos do calendário cristão. São 40 dias que preparam para a Páscoa, mas que também provocam, olha só, uma pergunta bem importante. Que tipo de mudança nós desejamos viver? Para nos ajudar a entender o sentido mais profundo desse tempo, eu converso agora com o padre Gustavo Marmentini. Boa tarde, padre Gustavo, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os nossos telespectadores também. Uma alegria muito grande estar aqui com você para a gente falar um pouco desse tempo tão importante para nós católicos, né, dentro do cristianismo. Isso. Padre, a quarta-feira de cinzas abre esse tempo litúrgico, então, tão importante. O que ela representa espiritualmente e por que começa justamente com o sinal das cinzas? Porque justamente o sinal das cinzas, né, vem nos recordar que do pó nós viemos e ao pó nós iremos retornar, ou seja, nascemos para esse mundo, somos aqui gestados, passamos estes anos aqui neste mundo, mas nós vamos retornar para junto de Deus, que o que nós temos aqui materialmente de um modo muito especial, aqui vai permanecer, mas o que nós vamos levar para diante do Senhor, para a salvação do nosso espírito e da nossa alma, é justamente o bem que nós fizemos, ou aquele bem que nós poderíamos realizar e às vezes pelos nossos pecados, nossos vícios, nossas escolhas, nós não realizamos para conosco mesmo no relacionamento com Deus ou para com o relacionamento na construção do reino, na vida do meu irmão, da minha irmã, dentro da minha casa, da minha família, na minha fraternidade também, né? Então, as cinzas ela vem recordar para nós de um modo muito especial, recordar da nossa finitude, mas que nós tendemos e vamos voltar ao Criador, ao reino dos céus, né? Isso aí. E muitas pessoas, padre, associam a quaresma como um tempo de renúncia, né? A quaresma é tempo de renúncia. E para além desse tempo de renúncia, é um tempo também de transformação, do transformar interior. Isso. Para nós chamamos o termo, né, utilizado é a conversão. Isso. Né? Essa conversão que ela é constante. Eu gosto sempre de enfatizar que não vai chegar um momento que eu vou dizer assim, pronto, acabou, eu já estou convertido, já elevei o meu espírito e a minha alma, o que eu devia e já levei a santidade. Não, é uma conversão constante. É como você está dirigindo, você vai convergir à direita, convergir à esquerda, então você faz uma conversão. Então dentro desse período quaresmal e dentro de toda a nossa vida, não somente nesses 40 dias, mas sempre nos convertermos às coisas de Deus, voltarmos às coisas de Deus, para grande finitude, né, que como o padre elencou, é a salvação do nosso espírito e da nossa alma, né? E aí a igreja elenca também dentro de tudo isso 3 pilares, que é o jejum, a oração e a caridade. Isso, jejum, penitência, oração, caridade, justamente. E então são esses 3 pilares que tem justamente como base neste tempo, né? O jejum não é o fato de você deixar somente algo material por deixar ou para se mostrar, que é o que o evangelho de hoje, da quarta-feira de cinzas, ele enfatiza, né? Você não vai deixar para que os outros vejam, não, mas o teu pai que está oculto, ele vai saber, ele vai ver, porque você vai passar pelo material, mas para transformar o teu espírito e a tua alma às coisas de Deus. Um exemplo de jejum, quando você pensa, eu vou deixar de algum tipo de bebida, ou às vezes algo de comer, ou alguma coisa material, né? Primeira coisa que sofre é o nosso corpo. O corpo material, a gente acaba, até mesmo abstinência, eu gosto de um café, e é bem por isso, agora não estou mais, então o meu corpo material, ele sofre. Então, se o corpo material, ele sofre com uma abstinência de algo que eu gosto, que eu tenho um apreço, né, físico, imagina o meu espírito e a minha alma quando está longe do Senhor, longe do Criador, devido aos meus pecados e devido aos meus vícios. Entende? Então, esse é o sentido do jejum, né? E o outro é o autocontrole mesmo. Se eu vou perder por uma xicrinha de café, se eu não consigo ter autocontrole numa questão material, quiçá na dimensão espiritual. Então, você vai utilizando tudo aquilo para você exercitar a tua liberdade, o teu livre-arbítrio, para estar sempre nas coisas de Deus, para moldar o teu espírito, pensamentos e as tuas atitudes a partir da palavra e do evangelho do Senhor, né? Aproveitando essa fala do jejum, Papa Leão XIV, né? Isso. Falando sobre esse início de quaresma, fala que o jejum, praticar o jejum, mas também o jejum da língua, padre. Justamente porque o que acontece? Passa pelo jejum material, como o padre falou, mas não adianta nada, eu faço jejum para todo mundo ver, bonito, 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 é oração, ajoelha, reza e tudo mais, mas em casa às vezes faz a vida do esposo
o inferno, a vida da esposa, dos filhos, dos pais, lá no local de trabalho, sempre a língua muito afiada, Fala né? mal de todo Fala mal de mundo. todo mundo, ou às vezes vai por caminhos que não deve ir, não faz jejum, às vezes dos pensamentos, às vezes das palavras, às vezes das atitudes, até mesmo daquilo que a gente vai olhar. Então, a gente utiliza do jejum, da penitência, da mortificação, reconhecendo os nossos pecados, os nossos vícios, mas para essa transformação do espírito e da alma. E é um período também de muita reflexão, em que tudo se volta para o interior. Nesse mundo que a gente está vivendo, né, Padre, de tanta pressa. As pessoas têm pressa para tudo, é o imediatismo que é para ontem, não é para amanhã, nem para depois. O que esses 40 dias podem nos ensinar? Não é à toa que o Senhor, ele utiliza-se do deserto. São 40 dias que ele passa no deserto, né? O deserto, o que tem fisicamente? Muita pouca coisa, né? Ou seja, o Senhor se encontrou consigo mesmo, com ele, com a grande missão dele de dar a sua vida por amor à humanidade. Mesmo que nós não fôssemos e não somos merecedores, mas por amor. Ele foi e deu a sua vida e ele se preparou. Então esse tempo é de olhar para dentro de si, passar pelo deserto, se desprender de tudo do mundo, olhar você consigo mesmo, o seu relacionamento com Deus e transformar para a grande missão que cada um de nós temos, certo? Para buscar a nossa salvação e ser causa de salvação e do Cristo ressuscitado na vida do nosso irmão e da nossa irmã. Então é esse momento de justamente o deserto, você se despojar, olhar para dentro de si, colocar como um espelho no seu espírito, na sua alma e refletir: o que eu tenho? O que eu devo mudar? E não ter medo de mudar. Ah, Padre, mas é difícil. Vou ter que perdoar fulano, vou ter que perdoar ciclano, vou ter que me perdoar, vou ter que tomar... E isso é difícil? É, mas saiba que você não está sozinho. Quando nós fazemos os exercícios espirituais da quaresma, o jejum, a penitência, a oração, temos os sacramentos também de modo especial, a Eucaristia e a confissão, tudo isso nós vamos vendo que nós não estamos sozinhos. Vamos vendo que não estamos sozinhos, mas é o Senhor que Ele nos acompanha, nos levando até onde? Mesmo passando por momentos, às vezes, de dificuldade e questionamento, nos levando até a Páscoa da ressurreição. Isso, é o tempo de preparação para a Páscoa. Isto. E o que significa hoje em dia para nós a Páscoa do Senhor, Padre? Então, a Páscoa do Senhor, quando terminado, né, que vamos iniciar com a Semana Santa, é justamente este Deus que vem como a luz da ressurreição, dizendo para toda a humanidade, para nós, testemunhando, enfim, com a sua ressurreição, né, que a morte, ela não é o fim. Ele nos abre as portas da eternidade. Com o Senhor, nós somos participantes da eternidade, da imortalidade do nosso espírito e da nossa alma, né? E para isso, repito, novamente, retornando a esse tempo quaresmal, nós vamos fazendo esses exercícios, nos convertendo constantemente, todos os dias, às coisas de Deus. E como o Padre ressaltava no início, né? Às vezes vai pensar: Padre, mas vai ter um momento que eu vou falar: pronto, eu já elevei, não preciso mais me converter, eu já converti o tanto que tinha que converter. Não, não. Ainda no final de tudo, sempre vamos precisar da misericórdia de Deus para nos salvar. Isso aí. Muitíssimo obrigada, viu, Padre? Nada, pelas imagina. Informações, por conversar conosco, né, de uma forma tão leve sobre um tema que todos nós, né, vamos estar vivendo, então, nos próximos dias. Muito obrigada mesmo. Nada, Patrícia, que Deus abençoe você, toda a sua família, de modo especial também sempre os nossos telespectadores. Faça, nem que seja uma pequena coisa, escolha alguma coisa para fazer esse jejum, mas olhando para essa transformação e o seu autocontrole, para você transformar as suas atitudes, o seu espírito e a sua alma, para ser cada vez mais um cristão melhor, que depois leve sempre o Cristo ressuscitado no seu coração e na vida dos outros. Amém. É isso aí. Muito obrigada, Padre, mais uma vez. Nada, imagina. Inclusive, a gente ainda falando sobre quaresma, né? Daqui a pouquinho a gente também vai ter uma entrevista, né, com a Rejane e também com o Gerry, eles que são coordenadores das campanhas da Arquidiocese, sobre a campanha da fraternidade desse ano, que também vem em conjunto, né? Inicia agora na quaresma, durante todo o ano, que a gente vai falar sobre a parte da dimensão social, da caridade e tudo mais. Então, daqui a pouquinho esse tema também aqui no nosso Vitrine Revista.